Proteínas. As proteínas são importantes macromoléculas biológicas e controlam praticamente todos os processos celulares dos seres vivos em todas as partes das células. Elas desempenham várias funções fundamentais para a estrutura e função celular e também auxiliam na formação de enzimas, de hormônios, anticorpos, fibras e toxinas. Função das proteínas. As principais funções das proteínas são atuar como enzimas e acelerar reações químicas. Elas também atuam na defesa do organismo, na forma de anticorpos, e atuam no metabolismo dos açúcares, como insulina e glucagon. As proteínas podem desempenhar várias funções, estando relacionadas à sua estrutura química e física. Estrutura. Elas são formadas a partir da ligação sequencial de 20 aminoácidos. Esses aminoácidos são ligados entre si e unidos através de ligações peptídicas, que são a ligação de um grupo amina de um aminoácido com um grupo carboxila de outro aminoácido, liberando uma molécula de água. Níveis de estrutura. Quanto aos níveis de estrutura, que são os níveis de complexidade da proteína, elas podem se classificar em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária seria uma sequência simples de aminoácidos em uma cadeia polipeptídica, ou seja, uma grande cadeia de aminoácidos. Estrutura secundária. Para que a estrutura secundária seja formada, a estrutura primária deve possuir aminoácidos ligados entre si de forma covalente, podendo sofrer rotações. A estrutura secundária, ela diz respeito aos padrões regulares no enovelamento do esqueleto da proteína, se dividindo em 3 tipos: alfa-hélice, conformação beta e volta beta. A estrutura alfa-hélice é uma estrutura semelhante a um bastão que tem forma helicoidal quando ocorrem ligações de hidrogênio entre os aminoácidos. Ela é estabilizada por pontes de hidrogênio e a hélice tanto pode girar para a direita, que seria uma hélice dextrosa, ou para a esquerda, que seria uma hélice sinistrosa. Conformação beta. Ela ocorre quando a cadeia polipeptídica estende-se em zigue-zague e podem ficar dispostas lado a lado. Estrutura volta beta. Essa estrutura faz uma volta de 180 graus, que conecta os segmentos e a presença de resíduos em sua volta, mudando assim a direção da cadeia. Estrutura terciária. A estrutura terciária seria uma estrutura tridimensional estabilizada por meio de interação entre grupos de aminoácidos distantes e pode se classificar em 2 tipos, em fibrosa e globular. A fibrosa são cadeias longas, insolúveis em água e feitas por estruturas secundárias que se repetem. Já a globular é uma estrutura completa, com muitos tipos de estruturas secundárias na mesma cadeia polipeptídica. Já a estrutura quaternária é uma estrutura formada pela interação entre cadeias polipeptídicas, que podem ser idênticas ou não, que se agrupam e formam uma estrutura tridimensional única. Desnaturação. O processo de desnaturação da proteína ocorre quando fatores como pH extremo, temperatura e solventes orgânicos podem alterar a estrutura espacial da proteína. Daí, as cadeias desenrolam e perdem a conformação natural, consequentemente perdendo sua funcionalidade. E foi esse nosso vídeo explicativo sobre proteínas, um dos temas de bioquímica do Enem, e obrigada pela atenção.